Bom dia, a paz do Senhor. Salmo 42, versos 1 e 2 diz: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Glória a Deus. Como está seu coração nesta manhã, meu irmão? Como está a sua necessidade por Deus? Como está o seu desejo pela presença dEle? Nós estamos iniciando mais uma semana e não há jeito melhor de iniciarmos que não seja na presença dEle. Que o seu coração possa estar, como diz o salmista, ansiando pela presença do Senhor, ansiando pelo Deus vivo. Eu tenho, glória a Deus, experimentado por isso dia após dia, e eu espero que seja também o desejo do seu coração, dia após dia ansiar pela presença do Senhor, dia após dia ansiar por conhecer mais e mais desse nosso Deus vivo. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença agora em oração. Queremos te agradecer, Deus, por mais este dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de ouvir da Tua voz, de experimentar da Tua presença, de conhecer um pouco mais, Senhor Deus, da Tua palavra. Quero, Senhor Deus, clamar a Ti neste momento para que Teu Espírito Santo entre com providência em cada lar, em cada vida, Senhor, que Tu possas falar a esses corações que estão conosco neste momento, Pai. E quero pedir ao Senhor também, mais uma vez, que eu diminua para que Tu cresças. Que as pessoas possam não olhar para mim, Senhor Deus, mas para o Senhor, diante de tudo, Pai, que Tu preparaste, Deus, nesta manhã, nessa escola dominical. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando mais uma escola dominical. Glória a Deus. Escola dominical, claro, tem a ver com ensino, aprendizado. E me faz lembrar sempre de uma pergunta que, em uma mensagem que eu recebi há pouco tempo: o que posso aprender com Deus hoje? Deus que é uma fonte inesgotável. O que eu posso aprender com Deus hoje? E que seja essa a nossa pergunta dia a dia, ao Senhor: Pai, o que posso aprender com o Senhor hoje? E também o que Tu queres de mim hoje? O que Tu queres que eu faça? Eu confesso que eu estou morrendo de saudade da escola dominical presencial. Sou uma aluna assídua porque eu amo a escola dominical. Amo, inclusive, porque é uma forma, de nós sermos exemplos para as pessoas, exemplos, inclusive, para as nossas crianças, uma forma de ensiná-las com prazer o caminho que nós devemos seguir. Para eu ensinar, para eu ser exemplo, eu preciso aprender. E que lugar, bem propício a isso, realmente é a escola dominical. Mas, enquanto não podemos voltar a congregar aqui na casa do Senhor, Deus nos dá a oportunidade de fazer da nossa casa uma igreja, da nossa casa um lugar de aprendizado, um lugar de ensinamento. Afinal, nós sabemos que nós é que somos a igreja, Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. E assim podemos fazer da nossa casa, uma igreja também, onde nós nos reunimos em nome de Jesus para adorar, para glorificar, para pedir e também para aprender. Nós, onde estivermos, inclusive reunidos com o nosso irmão, em nome de Jesus, nós faremos desse lugar uma igreja. E que você possa ter um desejo, e sentir prazer dessa consciência de que o seu lar, é uma igreja do Senhor. Nós estamos tendo a oportunidade de receber na nossa casa, no nosso lar, com a nossa família, ensinamentos diversos. Temos tido a oportunidade de receber ministrações de louvor. Então, fica também a dica que você possa continuar acessando as nossas programações, os cultos, que eu tenho certeza que é uma oportunidade que nós temos de nos encher de unção, de sermos muito abençoados.
e ter esse desejo de estar cheio, né? Cheio de conhecimento, cheio da palavra do Senhor, cheios para transbordar, inclusive para sermos transmissores dessa palavra do Senhor. A palavra que é uma fonte inesgotável de conhecimento. Que seja o nosso desejo, como diz lá no livro de Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer. Amém? Iniciaremos agora, então, de fato, o nosso estudo. E eu gostaria de te convidar, né, a abrir a sua Bíblia em Hebreus 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre família e fé. Hebreus 11, dos versículos de 1 ao 17. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6, vamos nos ater a esse versículo aí especialmente. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, e também a própria Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha prometido, o que tinha sido prometido. Viram-se de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde sairiam, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Versículo 17, o último que vamos ler. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar o seu único filho.
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Verso 6, né? Vamos ler mais uma vez também os versículos 7 e 17. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Lá no 17, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu próprio filho. Nesses versículos 7 e 17, né, a Bíblia fala sobre Noé e Abraão. Aqui nós temos dois exemplos de homens que foram influentes por causa da sua fé em Deus. Dois pais de família. Noé, movido pela fé e temor a Deus, ouviu e obedeceu a Deus. Inclusive, isso fez com que ele salvasse a sua família do dilúvio. Abraão, pai que teve o filho tão desejado, tão amado, mas pela fé, ouviu Deus, obedeceu, e sem saber que aquela seria apenas uma prova de sua fé, levou seu filho Isaque para ser sacrificado. Diante desses relatos, eu gostaria de levar vocês a refletirem, né, cada um, você. Como você tem influenciado a sua família através da sua fé? Como os seus familiares veem, através da sua vida, atitudes de fé? Em especial neste momento de isolamento social, quais têm sido as suas atitudes para demonstrar, dentro do seu lar, para demonstrar para os seus familiares, quais têm sido as suas atitudes para demonstrar a sua fé em Deus? Como lemos em Hebreu, lá no primeiro capítulo, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O firme fundamento das coisas que se espera. Ou seja, é algo que nos faz convictos do que nós esperamos, independente do que vemos, independente das circunstâncias. É algo concreto, é sólido, é seguro. Seguro fundamento, é base. A fé origina, né, a origem das coisas que nós esperamos. Ou seja, vai acontecer se eu tiver fé. Logicamente, né, obviamente aí também, se eu não tiver fé, eu não tenho esperança. E de que forma eu tenho esperado? Onde está a sua esperança? Provavelmente você vai me responder: a minha esperança está em Deus. E nós dizemos também que fé é a origem das coisas que a gente espera sem ver. Deus também a gente não vê. Amém? Não vemos Deus. Ele é invisível. Portanto, como também diz em Hebreus, crendo no invisível, afirmamos ser a fé, é afirmado ser a fé, a prova do que nós não vemos, mas temos a certeza de que acontecerá. Por isso, esperamos. Mais do que ainda sem ver, acreditamos firmemente que será concretizado. E a nossa fé, né, diante desse conceito de fé, diante de nós afirmarmos que a nossa esperança está em Deus, diante de nós afirmarmos que acreditamos
do que não vemos, a nossa fé não pode ser uma fé que se abala, né? Ou seja, precisamos ter uma fé inabalável. Nós, às vezes, nos abalamos diante de algumas circunstâncias, diante de algumas coisas que acontecem, mas é muito diferente eu ser abalada por alguma coisa e ter a minha fé abalada. É muito diferente. Nós precisamos entender isso, que diante das circunstâncias, eu até posso me abalar. Às vezes eu choro, às vezes eu reclamo, às vezes eu lamento, mas a minha fé permanece inabalável. Isso, né, que precisa ser uma realidade na nossa vida, vai acontecer se nós conhecemos plenamente a Deus. Quando nós entendemos, inclusive, quem verdadeiramente é Jesus. E aí eu te convido a abrir sua Bíblia mais uma vez, em Mateus 16, versículos de 15 a 19. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Eis esta afirmação, porque diante de uma pergunta feita por Jesus aos discípulos, Pedro respondeu. Jesus pergunta, né? E eu te faço essa pergunta também nesta manhã. Quem é Jesus? Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Preciso entender, então, quem é Jesus. Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. Nele está a minha fé. Nele está a minha fé. Conheço quem Ele é, vivo com Ele, sei que tudo é por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Baseada nele, firmada nessa rocha que eu sei quem Ele é, está a minha fé. E se ela está firmada nessa rocha que é Cristo, então não justifica eu ter uma fé que se abala. Não justifica mais, se eu conheço Jesus verdadeiramente, eu dizer que eu vivo, às vezes, altos e baixos na fé. Não justifica. Isso não pode mais na minha vida quando eu entendo quem Jesus é. Quando eu sei quem Deus é, em quem realmente eu tenho crido, em quem realmente eu tenho esperado. Volto a dizer, às vezes eu vou me abalar. Você pode estar abalado, às vezes, nesta manhã, acordou abalado por algum motivo, pode estar passando por alguma dificuldade, talvez você faça parte de uma parcela de pessoas que ainda estão sem entender os propósitos de Deus para esse tempo, por que está acontecendo isso, enfim, ou outro motivo, outra situação que às vezes deixa assim a gente abalado. Mas aí eu olho para Jesus, ciente de que eu já entendi quem Ele é, e até esse sentimento de abalo, até esse sentimento de incômodo vai passar. Eu olho para Jesus, eu sei quem Ele é, e a minha fé está firme nessa rocha inabalável. Eu volto para Deus
E ao invés de me desesperar, permanecer naquela situação, eu vou ser reerguida por Ele, renovada por Ele, e deixar que, enfim, prevaleça a minha fé. Que volto a dizer, que afirmo, ela deve ser inabalável. E nós vamos entender de um jeito bem simples. Já que eu perguntei como tem sido, né, as suas atitudes diante dos seus familiares, como eles podem olhar para você e entender que as suas práticas têm sido práticas de fé. Se eu digo que eu tenho atitudes, que a minha fé precisa ser uma fé prática, né, logo, como eu entendo, como eu posso exemplificar aqui de uma forma bem simples, que a minha fé, né, é um instrumento, que a minha fé é algo que precisa ser exercitado, praticado. E aí, dentro de algumas pesquisas que eu fiz para elaborar esse estudo, eu encontrei um exemplo muito simples, que eu vou relatar agora. Imagine que você comprou um caminhão de areia que acabou de ser descarregado na frente da sua casa. Você precisa, então, colocá-la para dentro. E, para isso, você arruma um carrinho de mão. Mas como colocar a areia dentro do carrinho? Você pensou em uma pá, claro. Então, a pá é um instrumento que será usado para o transporte desta areia. A pá pode ser chamada de uma ferramenta, um instrumento, que será usado nesta operação. Então, fazendo um paralelo, né, desse simples exemplo aí com a nossa fé é uma ferramenta, a nossa fé é um instrumento que irá nos transportar até o nosso Deus. A fé deve ser uma ferramenta, um instrumento que irá nos transportar até o nosso Deus. Assim, pela palavra de fé, é gerado algo, pela minha palavra de fé, pela minha atitude de fé, algo é gerado e, em reação a isso, algo é recebido. Instantaneamente? Nem sempre. E aí também nós precisamos entender. Eu não sei lá que tanto de areia que tinha lá para ser transportado, quantas vezes eu vou precisar, você vai precisar aí de usar o carrinho nas idas e vindas aí, nesse transporte, quantas pás de areia. É tudo um processo, vai depender de várias coisas. E assim também acontece com a nossa fé. A nossa fé vai nos transportar até o nosso Deus. Isso aí deve ser um processo bem rapidinho, sim. Ir até Ele, permanecer na presença. Mas o retorno do que eu espero nem sempre vai ser imediato. É tudo um processo. Pela palavra de fé, algo é gerado e algo com certeza é recebido. Agora, em que tempo eu receberei o que eu espero? Aí está a questão também de me fazer demonstrar, né, através das minhas atitudes, enquanto eu espero por algo, se a minha fé é inabalável ou não. Se realmente eu tenho demonstrado, se eu conheço realmente o Deus em quem eu tenho crido, o Jesus, né, em quem eu digo que é a rocha que eu estou firmada. Nós podemos perceber que a fé é um veículo não só usado para se comunicar com Deus, mas é um instrumento
é a forma, é a maneira como eu também demonstro se eu tenho entendido Deus. É a forma como eu demonstro se eu entendo Deus, se eu compreendo, e a forma de fazer com que as coisas dele também cheguem até mim. Então, qual é a importância, né, da minha fé? Exatamente toda a importância, exatamente toda a necessidade, né, ela representa tudo, tudo. É o que me faz entender, compreender, esperar para receber, é o que me faz ir até Ele e é o que faz com que as coisas dele cheguem até mim. E aí, diante disso, deve ser um desejo, né, do meu coração, do seu coração, que eu seja, que você seja, através da sua fé, uma boa influência dentro da sua casa, uma boa influência dentro da sua família. Né, deve ser um desejo realmente do seu coração que você seja influente na sua família para que eles também tenham fé. A forma como eu demonstro que eu tenho fé, né, a forma como eu utilizo esse instrumento, deve ser um desejo de, através daí, eu poder perceber também dentro da minha família que eles têm entendido o que é ter fé, como colocá-la em prática. Né, ter esse desejo também de conhecer verdadeiramente a Deus, de saber, né, quem realmente Jesus é. Dentro da minha família, eu preciso, né, ter esse desejo de sempre e sempre utilizar esse instrumento, a minha fé. Eu preciso colocá-la, buscá-la, a forma, né, de colocar em prática dia a dia. E entender que se eu exerço a minha fé, ela vai crescer. Se eu exerço a minha fé, eu estarei também, através dela, me enchendo da palavra, me enchendo do conhecimento de Deus, me enchendo da presença do Espírito Santo para eu poder transbordar. E aí entra a questão, né, de realmente eu querer buscar dia a dia por conhecer e prosseguir e conhecer a palavra de Deus. Ler e meditar nela dia a dia, mais e mais. A Bíblia diz, em Romanos, no capítulo 12, que Deus deu a cada um uma medida de fé. E diante disso, né, medida, nós sabemos que medida é algo que pode crescer e é algo também variável. Medida pode crescer e pode até multiplicar. E é o que deve exatamente acontecer com a nossa fé. Deus deu a cada um uma medida de fé. E Ele não deu uma medida de fé para permanecer com aquela medida eternamente, né, para sempre. Essa medida deve ser realmente dobrada, multiplicada, fortalecida, aumentada a cada dia. E aí vem, né, a minha parte de como exercer essa fé. O nosso pastor Osman, há poucos dias, né, me disse uma frase que exemplifica bem isso aí, dá para a gente ter uma comparação. A fé é como um músculo, e se um músculo não é exercitado, ele atrofia. Isso vai acontecer com a nossa fé, se nós não exercitarmos a nossa fé, se nós não meditarmos na palavra, não buscarmos conhecer, né, as revelações de Deus através dessa palavra para a minha vida. Se você não fizer isso na sua vida, o que vai acontecer com a nossa fé? Assim como o músculo não exercitado, a nossa fé vai atrofiar. E aí é muito pior até do que dizer que ela foi abalada, né? Porque atrofiar é bem um sinal aí de que ela vai
paralisar. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Como a gente já entendeu aqui, é através da fé que tudo vai acontecer na minha vida. É através da fé que eu vou me aproximar de Deus, que Ele vai se aproximar de mim, que eu vou entender quem Ele é, que eu vou definitivamente entender, né, e poder declarar aí, como Pedro fez, quem Jesus é. E um outro meio de exercer, então, a minha fé, né, um outro meio aí, um exemplo, é que nós sabemos que Deus, assim como Ele nos deu uma medida de fé, Ele também nos concede dons que eu preciso exercer, inclusive, dentro da minha família, para ser um bom exemplo de fé também, para ser um exemplo de, né, levar a conhecer quem Deus é. E se eu não tenho uma vida de fé, né, prática, não há como eu conhecer também esses dons e, principalmente, depois de reconhecer, como que eu vou utilizá-lo. E aí, voltando aí, né, a pensar aí no nosso ambiente familiar, na nossa família, que é um ambiente muito propício para nós utilizarmos esses dons que Deus nos concede. Como será que os familiares de Noé e Abraão olhavam para eles diante das atitudes de fé que eles tiveram? Como será que eles influenciaram os seus familiares diante da atitude de fé que eles tiveram? E por falar, né, em questão aí de processo, que às vezes o processo para eu receber algo de Deus vai ser um processo longo. A gente imagina, né, Noé, por quantos anos ficou para construir a arca, né? Deus manda Noé construir a arca num tempo que, né, nem chuva havia, não estava chovendo, mas talvez ele tenha pensado que, né, as pessoas em volta, o que pensaram de Noé com essa atitude. E ele também não se preocupou com isso, mas ele simplesmente discerniu a voz de Deus e obedeceu, porque também ele sabia no Deus em quem ele cria. E provavelmente ali os seus familiares olharam para Noé de forma a entender, né, essa fé que ele tinha em Deus. Abraão, como será que os seus familiares olharam para Abraão diante daquela obediência por algo naturalmente, né, absurdo? E você, como seu cônjuge, seus filhos, seus pais, como seus familiares têm olhado para você diante das atitudes que você tem, né, declarando que você está fazendo porque ouviu a voz de Deus e obedeceu, declarando porque você está fazendo exatamente porque você crê, porque é uma atitude de fé. Você tem sido aquela pessoa que dentro da sua casa, dentro da sua família, tem demonstrado firme e crescente fé? Alguém que ouve a voz do Senhor porque cultiva uma intimidade com Ele e, diante disso, ouve e obedece? Em meio às lutas e provas, você tem sido aquela pessoa que medita na palavra, logo conhece os planos e propósitos de Deus para qualquer situação, diante de qualquer situação, abre sua boca com sabedoria e está pronto a ser um instrumento de Deus, ainda que ouça de Deus um não ou um espera? Ou, diferente disso, você tem se amedrontado e desesperado? Em meio a tudo que Deus tem permitido você viver enquanto família, em meio ao que Deus tem permitido familiares seus viverem, independente das circunstâncias, através da sua fé, você é alguém que demonstra gratidão? Entende que
a alegria do Senhor é a sua força, que a sua força vem de Deus, entende que dar graça em tudo e por tudo é uma fonte de bênçãos, ou por qualquer decepção, por qualquer circunstância, você tem sido uma pessoa que vive lamentando, ao invés de agradecendo. Você tem sido aquela pessoa que tem sempre, dentro da sua família, né, volto a dizer, uma palavra de ânimo, coragem, força e perseverança, ou, pela falta de exercer sua fé, pela falta de realmente entender quem Deus é, você nem sabe o que dizer para um familiar que está passando por alguma necessidade ou alguma situação, né, difícil. Conversão de um ente querido. Às vezes você tem orado por anos. E diante da sua fé, qual tem sido a sua postura? Há muito tempo nem ora, já desistiu de orar porque a espera está sendo muito grande? Ou, independente do tempo, você continua orando e vai continuar orando sem cessar, pois sabe que tudo, inclusive, né, a conversão de alguém, acontece segundo a vontade de Deus, os seus planos e os seus propósitos. Em qual dessas situações você tem se encaixado? Qual dessas atitudes, né, as positivas ou as negativas, a sua família tem olhado para você e percebido? Você tem tido atitude de fé? Mesmo diante de um não ou de um espera que Deus lhe diz? Ou você realmente tem amedrontado, desesperado e tem deixado de demonstrar essa fé no Senhor aí dentro da sua casa? E diante disso também, como tem sido, né, o seu desejo com relação à sua fé? É esse desejo crescente de ter essa medida que Deus deu para você de fé. A cada dia mais crescente, você quer multiplicar essa fé e você tem feito, né, por isso, tem, como eu disse, meditado na palavra, se fortalecido na palavra, tem tido essa atitude de, a cada dia, conhecer e buscar mais por conhecer, né, dessa fonte inesgotável, ou realmente você tem ficado aí no seu cantinho, quietinho, feito várias outras coisas nesse tempo, ao invés de entender quais são os planos e propósitos de Deus, e ao invés de querer, né, ser um exemplo de fé na sua casa? Eu espero que você tenha respondido, né, diante dessas questões que eu te levei a refletir. Que você tenha se encaixado dentro de todos os primeiros exemplos, né, dentro das questões refletidas. Porque se assim é, né, você pode realmente dizer que entende quem Deus é, você pode realmente dizer que entendeu quem Jesus é, e você pode realmente afirmar que a sua fé é uma fé inabalável, que a sua fé é realmente, como diz a palavra, a certeza daquilo que você espera e a prova das coisas que você não vê. Que seja seu desejo, né, um desejo ardente e crescente de ser um instrumento nas mãos de Deus para a sua família, através do exemplo de fé fortalecida que você tem. Isso, né, nos traz por consequência o exercício da nossa fé. Esse desejo de nós querermos ser instrumento nas mãos de Deus é algo fundamental para que nós, né, queiramos e façamos por onde
exercer e fortalecer a nossa fé dia após dia. O véu foi rasgado por Jesus, o nosso maior exemplo de fé, amor e obediência. Medida de fé nos foi dada, com capacidade de ser ampliada. E agora, o que nós precisamos fazer também diante disso? Para que essa nossa fé seja ampliada. É a minha intimidade com o Senhor. Volto a dizer, é a minha prática de leitura da palavra, né, a fonte inesgotável, e daí eu vou discernir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer, como fizeram, né, Noé e Abraão, que foram as pessoas das quais nós exemplificamos aqui, mas nós temos tantos outros exemplos na Bíblia, que eu vou conhecer, né, é claro, lendo e meditando nela. Que seja realmente esse seu desejo, meu amado, crescente, de ser instrumento nas mãos de Deus, de buscar por conhecer, né, da palavra dele, que eu volto a dizer, a fonte inesgotável, aqui deve estar o nosso manual de vida, lendo, conhecendo, meditando a palavra do Senhor, que eu vou entender, né, mais e mais como eu posso colocar a minha fé em prática, como a minha fé pode ser ampliada. E é claro, com certeza você deve querer aí ser um instrumento de fé aí na sua família. Né, você espera com certeza pela salvação de algum ente querido, você espera que a sua casa seja um ambiente em que a fé seja realmente algo perceptível. E diante disso, né, desse desejo, né, eu volto a dizer, eu preciso, então, fazer com que a minha casa seja um ambiente em que as pessoas também tenham esse desejo de conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do Senhor e entender se há alguém aí na sua casa que não entendeu ainda quem é Jesus verdadeiramente. E se você é uma dessas pessoas, né, que tem esperado por, dentre tantas coisas, mas esperado com fé, inclusive pela conversão de um familiar, seja de um cônjuge, do seu pai, do seu filho, ou qualquer outro ente querido, eu quero orar por você agora e fazer, né, que seja do seu conhecimento algo que eu li também, uma frase muito interessante. Faça do seu tempo de espera um tempo de oração. Se eu tenho esperado algo em Deus, né, com essa fé viva e eficaz que eu devo ter, com certeza também eu tenho uma vida prática de oração, porque uma coisa também está muito ligada à outra, né? Fé, oração, leitura e meditação da palavra. Então, faça realmente do seu tempo de espera, qualquer espera que seja, e agora, né, eu falo especialmente pela conversão de algum ente querido seu, faça do seu tempo de espera um tempo de oração. E nunca desista das coisas que você tem esperado em Deus. Nunca desista, inclusive, de orar pela conversão e salvação de um familiar seu. Nunca desista. Persista até que você veja todos os planos de Deus sendo concretizados na sua vida. Nós lemos, né, sobre quem é Jesus. E aí eu volto a dizer, quando nós entendemos verdadeiramente quem Ele é, meu irmão, quando nós realmente entendemos quem Jesus é, não tem para ninguém. Não tem para a nossa carne, não tem para o inimigo, não tem para o desânimo, não tem para as circunstâncias que estão aí acontecendo no mundo, não tem para ninguém. Jesus é por mim. E daí eu tiro forças, né, que vêm através da minha fé para enfrentar qualquer luta, qualquer prova, qualquer perseguição. Porque eu vou ter certeza
de que estou firmada nessa rocha inabalável que é Jesus. E diante disso, a minha fé também é inabalável. Volto a dizer, independente de qualquer luta, qualquer prova, qualquer perseguição, se eu entendo realmente quem Jesus é, eu permaneço firme na rocha, que é Ele, e tenho a minha fé inabalável. Amém? Nós vamos orar então agora por você que tem esperado pela conversão de um familiar, né, de um cônjuge, do pai, do filho, que seja. Orar por você também que, diante talvez desse estudo agora, percebeu que realmente a sua fé está estagnada aí naquela medida que Deus te deu, e isso não pode acontecer, para que você possa, né, entender aí do Espírito Santo, da forma bem simples, como você pode fazer, né, com que essa fé sua seja inabalável, seja crescente, né, dia após dia. Amém? Senhor Deus, nós entramos mais uma vez em Tua presença e oração. Quero te agradecer, Deus, por este ensino, Pai, que o Senhor trouxe nesta manhã. Quero te agradecer, ó Deus, pelas vidas que estão conosco, Deus, nos assistindo. Que o Senhor possa ter falado, Deus, ao coração de cada um deles. Que possa, Deus, ter crescente nesses corações um desejo realmente de te conhecer cada dia mais e mais. Realmente um desejo, Deus, de vir a conhecer e prosseguir em conhecer a Tua palavra. Um desejo muito grande, Senhor Deus, de discernir a Tua voz, ouvir e principalmente obedecer. Que queiramos, ó Pai, a cada dia mais ser exemplos de fé para as pessoas, Deus, da nossa família, para as pessoas, ó Pai, que o Senhor trouxer até o nosso convívio, Senhor. Que nós possamos, Deus, entender do Senhor realmente como colocar a nossa fé em prática. Que nós possamos ouvir a Tua voz, Deus, a cada dia, diante de chegarmos até Ti, Deus, e querer fazer o Teu desejo, de querer realizar, Deus, a Tua vontade. Dê-nos, Deus, né, uma visão espiritual, uma audição espiritual para que possamos realmente ser filhos, Deus, obedientes ao Senhor, filhos influentes, ó Pai, através da nossa fé, que através da nossa fé, Deus, nós possamos ser instrumentos do Senhor, Deus, da forma como o Senhor quiser nos usar, Deus. Pedimos, Senhor, neste momento, por aquelas pessoas, Pai, que estão há anos esperando, talvez pela salvação da sua casa, que estão, ó Deus, esperando por anos, através da conversão, esperando por anos, Senhor, uma conversão de um pai, de uma mãe, de um filho, do seu cônjuge. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo, Deus, que essa espera, independente, Deus, do tempo que ela ainda tenha que acontecer, Pai, não será motivo para que fé seja abalada, não será motivo, ó Deus, de pessoas desistindo de buscar no Senhor, de esperar no Senhor, mas que possa ser, Deus, realmente também uma forma de se aproximar mais do Senhor, de entender, Deus, nesse processo de espera, o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer fazer, porque, Deus, até mesmo esperar no Senhor, Deus, tem planos, o Senhor tem planos e propósitos para isso. Que façamos, ó Deus, que as pessoas que estão nos ouvindo façam do seu tempo de espera, por qualquer que seja essa espera, Deus, que seja um tempo de oração, que seja um tempo, ó Deus, não de desânimo, não de olhar para trás, mas de focar, Deus, no Senhor, de olhar para o Senhor, para realmente vir a entender, Deus, todos os teus planos, todos os teus propósitos, e entender, Deus, qual é a tua vontade, qual é, Deus, o motivo, né, pelo qual tantas vezes passamos por um longo tempo de espera por algo. Deus, eu profetizo que tenhamos, Deus, fé, que essas pessoas tenham fé inabalável, que possam, Deus, olhar para o Senhor, para as tuas promessas, entendendo, Deus, que o tempo do Senhor é o tempo correto, é o tempo perfeito, entendendo, Senhor Deus, que
esperar por esse tempo não deve ser, Deus, não devemos ter diante dessa espera atitudes realmente de desânimo, Deus, atitudes, ó Deus, de pensar que o Senhor tem esquecido de nós, porque o Senhor não faz isso. O Senhor, às vezes, ó Deus, pode ser entendido pelas pessoas, Pai, como o Deus, como o Pai que está calado, Senhor Deus, mas o Senhor nunca está parado. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas possam vir a entender e declarar quem Jesus é em suas vidas, Deus. E através daí, declarar que Jesus é o teu Filho amado, o teu Filho, ó Deus, que por nós morreu naquela cruz para que hoje nós tivéssemos vida e para que hoje nós pudéssemos, Deus, entender também a mensagem da cruz e através dela, Senhor Deus, entender que nenhum tempo de espera, que nenhuma circunstância, que nenhuma situação, que nenhuma prova, Deus, quando eu entendo também a mensagem da cruz, nenhuma luta, nenhuma circunstância, nenhuma prova será, Deus, motivo para que eu venha a ter a minha fé desestruturada ou abalada, Pai. Em nome de Jesus, porque Ele morreu ali naquela cruz para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos vida em abundância, e não há vida em abundância se não há fé, Pai. Em nome de Jesus, que a cada dia nós possamos buscar por entender realmente o teu desejo, Deus, para as vezes que precisamos esperar e entender também as vezes que o Senhor nos diz não, porque até o seu não é perfeito. Como diz também a tua palavra, independente de qual seja a tua resposta, que nós possamos nos achegar ao Senhor para entender que sempre, independente das circunstâncias, a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. E que nós possamos entender também, quando eu tenho a minha fé inabalável, Pai, independente da tua resposta ser não, e às vezes por um momento, Deus, passageiro, venha me fazer, talvez, Pai, a sofrer, que através da minha fé, eu possa entender que eu vou estar sempre com o Senhor, que eu posso, às vezes, me abalar, mas a minha fé não se abalará. E eu vou entender, Deus, no tempo do Senhor, o seu não, o seu espera, e glorificar, não apenas pelo teu sim, mas te glorificar e desejar, querer ser cada vez mais instrumento do Senhor, e desejar, querer cada vez mais ser instrumento de fé e exemplo de fé, independente da tua resposta. Pai, te louvamos, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Te agradecemos, ó Deus, pela semana, Deus, que estamos iniciando. Que a gente faça dessa semana uma semana diferente, dia após dia, que eu tenha um desejo de buscar, Deus, muito mais do que todas as coisas que eu espero no Senhor, buscar pela tua presença. A tua presença, Deus, como nós lemos lá no início, no Salmo 42, que seja o nosso desejo, a tua presença em nossa vida, que a nossa alma, que o nosso coração anele por ti, deseje por ti, pela tua presença dia após dia. Que seja, Deus, a minha busca, o meu desejo, muito mais do que qualquer conquista, do que qualquer outra espera, do que qualquer outro desejo. Maior seja o desejo de te conhecer dia após dia, de entender realmente quem o Senhor é, quais são os teus planos, os teus propósitos, e que seja o meu desejo, e com muito prazer, de ler e meditar, Deus, na tua palavra, de querer buscar através dela, Deus, todas as tuas revelações, e através daí, Deus, eu vou saber como agir, como me portar, como realmente ser, Deus, alguém que vai trazer bênçãos para o meu lar, Pai. Alguém que vai ser influente na fé. E diante daí, Deus, eu ter o meu lar santificado pelo Senhor. Um lar, Deus, onde as pessoas que ali chegarem vão sentir a tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Independente realmente do tempo que nós estamos vivendo. Independente das circunstâncias, Deus. Em nome de Jesus. Eu terei, Deus, e eu espero que cada um que está me ouvindo venha profetizar isso e tomar posse mesmo. Eu terei, eu desejo ser exemplo de fé. Eu desejo, dia após dia, ter a minha fé crescida, fortalecida, multiplicada. Pai, em nome de Jesus, desejo a cada um, Senhor, no teu santo nome, uma semana abençoada.
e que nós possamos realmente nos dispor, dia após dia, a ser quem o Senhor quer que a gente seja. A ter, mais uma vez eu digo, essa fé inabalável e querer conhecer, Deus, dessa fonte inesgotável, Deus, de sabedoria, de conhecimento, de necessidade que nós temos por viver uma vida correta, que é a Tua palavra. E te agradeço, porque temos livre acesso a essa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém.